Vicente, é o seu programa Alô Litoral, uma informação de credibilidade na Costa do Dendê. Agora sim a gente retorna em definitivo com o nosso bate-papo aqui com o Dr. Álvaro. Nós já falamos sobre, já que estamos no âmbito da psicologia, falamos sobre sociologia, sexologia, melhor dizendo, e agora a sociologia também tem a ver com toda essa questão, né, com a sociologia, e a gente vai falar justamente de amor, de paixão, né, o que existe em um, que é controverso no outro, enfim, tudo isso a gente fala no programa Alô Litoral de hoje. E a gente começa, doutor Álvaro, falando, perguntando aqui o que é a sociologia, né, propriamente dita, essa ciência. É um ramo da ciência humana, né, que estuda o comportamento humano em sociedade. Nós, na psicologia, estudamos o comportamento humano individualmente. E a sociologia estuda grupos, estuda comportamento social, comportamento de grupos. Então, toda a relação social está dentro dos estudos da sociologia. Como o seu próprio nome já diz, né? Sim. Relação de pessoas, dentro da sociedade, parental, relação de marido e mulher, do namorado, enfim. A relação, por exemplo, familiar, é um grupo, é uma célula padrão. A relação dentro de um bairro, a relação dentro de uma cidade, a relação dentro de um país. Então, a sociologia é quem estuda essas relações de grupo, e ela tem a ver o que com a psiquiatria? Bom, a psiquiatria lança a mão dessas ferramentas todas para ter uma melhor compreensão do ser humano inserido numa sociedade. Você veja que em determinado lugar do mundo uma pessoa pode usar LSD, pode usar heroína sem ser combatido como criminoso. No Brasil não pode. Em determinadas tribos indígenas se pode andar nu. Na nossa sociedade atual aqui no Brasil, aqui em Tuberá, em Camamu, na nossa região, não pode uma pessoa sair nua porque é chamado ao louco que está nu na rua. Só quando estão protestando, tá? Tem alguns aí que protestam. Na Europa protestam, mas você vê que isso é muito mais comum em sociedades europeias do que na sociedade americana e na América Latina. Sair nu aqui é sinônimo de estar maluco. Sair nu numa tribo indígena ou mesmo na Europa em protesto não é sinônimo de loucura. Não é atentado ao pudor. Não. Então você veja que muda, né, de lugar para lugar, de época para época. Tá certo, doutor, mas nós nos comprometemos hoje a falar sobre algo que mexe muito com as pessoas, né? Amor, paixão, essa relação intensa que existe. E o que é que nós podemos considerar como amor, doutor? Pois é, você veja que nós viemos do sexo, né? Nós viemos da sexologia para estudar as relações que permeiam a sexologia, que aproximam ou afastam as pessoas. E temos aí amor e paixão. E você pergunta, o amor é uma forma de contentar o indivíduo, de fazer o ser humano se relacionar com o outro, e que tem uma diferença muito grande para a paixão, embora alguns achem que a paixão é um estágio do amor, é um estágio atiçado do amor, é um estágio, digamos assim, excitado do amor, é um estágio urgente do amor. Efervescência das emoções relacionadas ao amor. Mas tem diferenças entre um e outro. Nós vamos, ao longo do programa, tentar estabelecer essa diferença. Tem aqui, por exemplo, o amor verdadeiro é aquele que nada abala. É verdade, numa relação de amor verdadeiro, num casal, a compreensão mútua talvez seja um ingrediente mais presente. A aceitação do outro com todos os seus defeitos, né? A admiração pelo que o outro faz e, portanto, a diminuição do ciúme, a diminuição da inveja dentro da relação do casal, é quem fazem do amor ele levar um relacionamento a ser mais duradouro, um relacionamento a ser mais aquele lago de água azul, tranquila e cristalina. Paixão não. Nós podemos dizer que o amor não está relacionado à submissão, né, doutor?
De hipótese alguma, né? Não. A relação do amor não é uma relação de submissão, é uma relação de aceitação. Ao contrário, na paixão é que o que está loucamente apaixonado, está completamente submisso. Mas nós vamos falar já sobre isso. Agora, doutor, um questionamento. Se existe esse amor verdadeiro, né? Essa coisa que tornam as pessoas cúmplices, né? Que tornam como se fosse um só corpo. Como é que a gente pode explicar, então, a promiscuidade existente na nossa sociedade hoje? Eu vou começar com um reparo. Khalil Gibran, em O Profeta, diz: bebais na mesma taça, mas nunca... bebais do mesmo vinho, mas nunca na mesma taça. Quer dizer, o amor verdadeiro precisa preservar a individualidade de cada elemento do casal, do homem e da mulher. O que realça esse sentimento no casal é exatamente a aceitação do outro como ele é, né? Ama-se uma pessoa, ela sendo alta, baixa, torta, certa, gordo, magra, analfabeta ou letrado, enfim. Quando se aceita o outro com os seus defeitos, é diferente de esconder os defeitos do outro, fazer de conta que não está vendo. Não. É aceitar o outro com tudo que ele tem. Nesse caso, a relação é tranquila. Nesse caso, a relação é saudável. Você veja que nós podemos relacionar amor e paixão com doenças. Ser capaz de amar é ter muita saúde mental. É muito importante que se diga isso. Ser capaz de amar é ter uma saúde psíquica de extrema e de excelente qualidade. Quem não está bem emocionalmente não pode amar. E é por aí que liga a psiquiatria com esse tema tão importante e tão relevante. Olha, nós temos aqui a Amparo Gomes falando o seguinte: cansaço, cobrança no trabalho, dívidas não tem como ser sempre um mar de rosa, mas o amor verdadeiro não se abala com isso. Ou, se abalar, amor vencerá esses obstáculos? É isso que ela quer saber. Com certeza como vencerá. O amor verdadeiro entende o outro como ser humano, com os seus erros e suas dificuldades. Portanto, um casal que entrou num problema, ele, quando se ama, fará um plano para sair desse problema e não torpedeará um ao outro para se afundarem e não poder sair de nenhum problema. Então, casal que se ama faz plano, tem equilíbrio para fazer um plano para sair do problema, porque o problema de quem ama, no caso do casal, não é de um nem de outro, é dos dois. Pois é, então a gente pode dizer que essa questão da promiscuidade que existe hoje está relacionada a vivenciar experiências ruins, como traição, falta de confiança, humilhação, entre outros, né? Bom, eu queria só que você respondesse, me repetisse a primeira parte da pergunta que eu não entendi. Não, a gente falou sobre por que se existe amor verdadeiro, por que existe essa questão da promiscuidade tão presente, né? Veja bem, por isso que é interessante se estudar a sociologia, porque ela vai visitar muitas culturas no mundo todo para trazer essa questão. Há casais, e meus casos da litoral, há casais que aceitam, por exemplo, que o outro tenha um relacionamento com um terceiro. Se esse elemento do casal aceita que o seu parceiro tem um relacionamento com um terceiro sem se ferir, isso passa a não ser visto pelo casal como promiscuidade. Então, aos olhos da cultura nossa, tomando como referência, um terceiro no relacionamento é sinal de promiscuidade. Mas eu conheço e tenho notícias de casais em cidades grandes como Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, etc., onde se aceita um terceiro, uma triangulação como coisa normal. Eu tenho um filme onde um senador de 75 anos diz à mulher dele, que tem 55, olha, arrume uma pessoa, pague a um homem em bom estado de saúde para ser seu companheiro, seu parceiro sexual, porque
eu não tenho mais interesse, tenho interesse de ficar lá no Senado, não tenho mais interesse sexual. Então, isso é aceitação e isso é amor. Tá certo. Bom, a gente só quer ressaltar que nós estamos falando de amor entre casal, mas existe amor de pai, amor de filho, de amigos, né, de parentes. Essa relação é muito mais suave do que o amor entre casais, né? Mas existe todo esse tipo de amor também. Agora, doutor Álvaro, esse assunto é bastante amplo, mas eu estou aqui ansiando, assim, eu acho com muito, pela questão da paixão. Então, o que seria paixão nesse processo? O senhor falou que é dessa efervescência toda, né? Você inclusive já aumentou a voz, né, Zito? Você vai falar de paixão, já aumentou a voz. Mas vamos primeiro responder o que ficou nas entrelinhas. Você acabou dizendo, na sua afirmação, que podemos amar mais de uma pessoa. Quando você falou do amor de filho, o amor de irmão, o amor de amigo, você acabou afirmando, olha, nós podemos amar mais de uma pessoa, é verdade. Podemos amar mais de uma pessoa de relações, de status de relações diferentes, como homem e mulher, mãe e filho, pai e filho, irmão e irmão, amigo e amigo, mas é possível se amar pessoas na relação conjugal, mais de uma pessoa na relação conjugal, o que muita gente fica na dúvida, muita gente questiona. É possível. Agora, não é aceito pelo nosso contrato padrão social, né? Pelo nosso padrão social. É verdade. E a paixão, que eu acho que é um assunto explosivo aí, a paixão, para algumas pessoas, é um estágio do amor, é aquele estágio do amor onde a urgência é que ressalta os olhos, né? Quem está com paixão não quer para amanhã, quer para hoje, quer para agora, quer para ontem. Uma outra característica da paixão é que ela quer ter, ela quer se apossar. E, querendo se apossar, ela fica submisso ao outro. É o apaixonado que fica submisso ao outro. Ele quer ser dono, ele quer ter, ele quer aprisionar aquele objeto da paixão, mas é ele que fica aprisionado. Isso aqui é muito importante. Ele é que fica aprisionado, ele não consegue ser mais nada, ele vai ser manipulado pelo outro que não está apaixonado. Agora, doutor Álvaro, antes de a gente fazer um paralelo aí entre amor e paixão, eu só gostaria de destacar aqui algumas sensações, e a gente pesquisando a gente encontra, né? Para que as pessoas fiquem atentos aí para saber quando é que uma pessoa está apaixonada. Olha, segundo pesquisa, diz que toda a atenção é voltada para o parceiro, como o senhor já falou, né? As pupilas dos olhos se dilatam, os batimentos cardíacos ficam acelerados, a temperatura corporal aumenta, o rosto pode ficar vermelho, a pressão sanguínea tende também a aumentar, as mãos tornam-se frias, suadas, trêmulas, né? A boca fica seca, há alteração também no funcionamento do estômago. A gente sente o friozinho da barriga, né, doutor? A função intestinal aumenta, a pessoa pode ter até diarreia. Pode, apaixonado. Imagine se tiver comido alguma coisa que não caiu bem também, né? Diz que há também uma maior queima de gordura. Aí a pessoa que de gordura. Emagrece? Emagrece, né? Então, as pessoas que tiverem um corpinho assim, com um peso mais assim, pode se apaixonar que vai ficar na boa. Você vê que queima gordura e eu estou acrescentando, queima açúcar. Açúcar também. É um remédio para o diabetes, é um remédio para a obesidade. Pois é, rapaz, diz que aumenta, né? O nível. E também a maior quantidade de adrenalina, né? O cortisol. Mas aí já é diferente. Aí, ó, é arriscado para o infarto, é arriscado para o derrame. Doutor, tem prós e contras nesse negócio da paixão, como tudo na vida. Vai ficar complicado, né? E diz que também aumenta a imunidade. Aumenta a imunidade. Então, de qualquer forma, diminui a depressão, aumenta a imunidade. Então, olha, gente, tem algumas contraindicações, mas se apaixonar também é bom, hein? Diminui o rendimento do trabalho, o cara começa a faltar ao trabalho, chegar atrasado. Tá complicado esse negócio de paixão. É complicado, é por isso que ele está discutindo aqui. Olha, nós temos algum questionamento também aqui. A Crislane Silva, né? A Cris, ela está dizendo, existe paixão sim, mas é uma diferença entre paixão e amor. Ela quer saber essa diferença. A gente fala já, inclusive, nesse paralelo que a gente vai fazer. A Bal Santos também disse, a rádio está de parabéns, né? Focando nesse tema, pois é muito bom ouvir essas explicações, doutor. Então, primeiro, a ouvinte querida Bal Santos. Ô Bal, a Litoral normalmente tem essa qualidade. Por isso, a gente escolhe com muito carinho os temas que nós tratamos. E Crislane,
existe paixão sim, mas é uma diferença. Você quer a diferença entre paixão e amor? É o que nós vamos fazer agora, que em homenagem a você. Vamos fazer depois do intervalo comercial. Vamos deixando a expectativa aí, nós vamos fazer um paralelo entre paixão e amor e as pessoas realmente vão ficar sabendo dessa diferença existente entre uma coisa e outra. Para não entrar na arapuca, para não entrar na pegadinha. É verdade. Vamos lá, intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, 12h52.